vocês? Estamos aqui mais uma vez com mais um convidado especial, Papo de Torcedor. Edmundo Lima Filho, o grande árbitro, raiz. E vamos começar falando, tudo bom, seu Edmundo? Como é que estão as coisas? Tudo em paz? Boa noite, meu querido. Boa noite, boa noite. A todos aqueles que estão, os internautas aqui O Ronaldo está aí com a gente. Aí, período Ronaldo. É bom, diga. Deixa eu falar um pouquinho com o senhor. Fala um pouquinho da carreira do senhor para a gente, por favor. O senhor lembra o primeiro jogo que o senhor apitou? Quando é que o senhor começou? Quando é que teve essa vontade? Quando pintou a oportunidade, você é árbitro. O senhor lembra disso? Foi um convite ou foi uma vontade? Não, é uma história diferenciada, porque... Conta para a gente, por favor. A gente quer aquela história, né? Árbitro o cara vira árbitro que queria ser jogador de futebol, né? Tive umas oportunidades quando garoto, na faixa de 16 anos, fui treinar no Juvenil da Portuguesa, mas não deu certo, porque até me chamaram algumas vezes, mas infelizmente a gente tinha uma vida meio difícil, né? E aí não deu para continuar, tive que trabalhar. E aí, no trabalho, eu fiquei até 20 anos trabalhando no banco, office boy, banco, aquele monte de coisa, né? E aí entrei na faculdade, e na faculdade eu conheci o árbitro na época, acho que talvez vocês lembrem, o Ronaldo também deve lembrar, Almir Riz Peixoto Laguna. Então, e ele fez faculdade junto comigo, né, na mesma classe. E quando a gente era muito amigo, eu pegava carona às vezes com ele e tal, aí ele falou, olha, abri o curso na federação, você não quer fazer o curso? Eu falei, fazer para quê? Não, vai dar pontos, porque aquela história, o professor precisa de ter diplomas, essas coisas, para poder, em concurso e tal, ter uma avaliação melhor. É para fazer, quando que é? É toda segunda-feira à noite. Falei, então vamos lá, né? Vamos lá. Eu vou ganhar mais um diploma, já tinha de arte de voleibol, já tinha de handebol. Falei, vou fazer essa de futebol. E depois que eu terminei o curso, comecei a trabalhar na associação do querido José Astolfo, que vocês devem lembrar também do querido José Astolfo. E lá eu fui apitando, né? Começando a apitar e tal. Aí, quando eu me formei em 72, 73, me chamaram para começar, claro, dente de leite, infantil, aquela história, né? Subindo os degrauzinhos. Começa por baixo. Por baixo, não tem jeito. Agora não, hein, Ronaldo? Agora o cara forma hoje, daqui a pouco você vê ele no Maracanã, vê aqui no Morumbi, vê na Allianz Parque. Hoje, uma política diferenciada, né? Existia alguma exigência na época, seu Edmundo? Exigia-se alguma coisa? Não. Era obrigado a ser professor de educação física para apitar? Não, naquela época não era necessário, não. Hoje o cara precisa ter um curso universitário, né? Mas naquela época não era necessário isso. É que eu estava junto lá com o Almir, fazendo faculdade, isso me ajudou um pouquinho mais. Mas, na realidade, aí eu fui, né? Em 72, 73. Em 74, eu comecei na divisão especial de São Paulo, né? Na primeira divisão, que seria a Série A hoje, né? Bandeirando, né? Bandeirando e bandeirei por muito tempo também, né? Mas daí foi o primeiro jogo que eu bandeirei na divisão principal, foi o Noroeste de Bauru e Palmeiras. Lá em Bauru, Palmeiras ganhou de 1-0. Quem apitou foi o Dulcílio Vanderlei Bosquila. Aí eu fiz uma carreira. aquele era doido e bravo, né, Ronaldo? Ele era amigo do meu pai, ele era polícia, né? Ele trabalhava junto com meu pai. Trabalhava no Doi-Coi, né? Era bravo. Então, Ronaldo, quem chegou, Fábio? Desculpa que eu... Djalma. Agora sim, deixa eu usar meu óculos aqui. Boa noite, seu Edmundo. Tudo bem, Djalma? Estamos juntos aí, uma boa aí. Ótimo. Obrigado pelo convite aí, a gente fica muito contente de... Seu Edmundo, o jogo mais pesado foi o São Paulo e Corinthians naquela final? Sim. Ou não? Foi. Não, foi. Até eu chegar... Bandeirei muitos anos, aí, até 1980, quer dizer, só bandeirava a primeira divisão aqui, mas eu já apitava Série A2,
Série B do Brasileiro, Série C do Brasileiro, e apitando tudo isso, mas aí eles não me davam oportunidade aqui. E aí, na final de 88, que jogou Corinthians e Guarani lá em Campinas, eu estava bandeirando para o Arnaldo, quer dizer, na época eu bandeirava muito para o Arnaldo, né? E aí, Luciano, boa noite, Luciano, um abraço. E aí eu estava bandeirando. Boa noite, prazer é meu aqui para com vocês. Valeu, Luciano, valeu. E aí eu bandeirando o Corinthians e Guarani, acabou o jogo, o Corinthians foi campeão naquele gol do Viola. E aí, no vestiário, o doutor Fará foi lá e eu já tinha falado com o Arnaldo, Arnaldo, não vou mais trabalhar, já fiz tudo que tinha que fazer de bandeira. Apitei em todos os estados, como árbitro da Série B, Série C, tudo mais. Então, minha carreira acaba por aqui. Daí ele falou com o doutor Fará, o doutor falou, não, você não vai parar, não. Terça-feira você vai lá na federação, lá na minha sala, que nós vamos conversar. Daí foi o que aconteceu. Ronaldo, agora o Luciano, né, chama. Fui na sala do doutor Pará, ele falou, o que você quer parar? Eu falei, eu apito em todo quanto é lugar. Fora do estado de São Paulo, eu apito, e agora aqui eu não apito, não sei por quê, o que tem. Aí ele chamou lá o diretor de árbitros na época, né? E aí falou, olha, eu quero Edmundo apitando. E nessa apitando, o assessor lá de arbitragem falou, mas ele não tem apitado Série A. Daí com aquele rolo todo que fizeram, o cara falou, eu falei, olha, eu apito qualquer coisa, mas eu não saio aqui do eixo de São Paulo. Aí eu apitei uns 6 meses por aqui, por São Paulo, aí me jogaram na Série A. Fiz o primeiro jogo, Guarani e América de Rio Preto. Me parece que foi isso mesmo. Não, minto, Novo Horizontino. Deu certo. O Fará falou, não, quero ele apitando. E aí foi até chegar à grande final. Daí apitei final da Série B, em 89, final da Série C, e em 90 eu tive a felicidade de apitar a grande final Corinthians e São Paulo, e para que todos saibam, os únicos 2 árbitros que não chegaram à FIFA, né, cheguei depois pelo futebol de areia e tudo mais, mas que não fui eu e o Dulcídio. O Dulcídio apitou aquele Inter Corinthians lá em Porto Alegre, né, em 76, parece, e eu, que também não era FIFA, apitei em 90. Então, essa carreira foi, depois se estendeu, né? Depois fomos embora. Foi bem legal. Senhor Edmundo, o senhor que é professor, vou fazer a pergunta agora para um professor. Existe um culpado para o nível horroroso da arbitragem brasileira atualmente? Existe um culpado? Olha, eu culpo muito a direção de arbitragem que passaram, né? Não pelas pessoas em si, pessoas idôneas, tudo mais, mas não fizeram um trabalho assim especial de encontrar árbitros que nem eu expliquei agora, que tem muito tempo e não davam chance. Então, tem muitos meninos que hoje em dia apitam bem, mas não tem chance. Primeiro porque os dirigentes agora da CBF, lá, do departamento, o seu Luiz Seneme lá, ele não quer colocar, ele tem medo de colocar. Por quê? Ele coloca os caras que são FIFA. Então, você pode perceber, principalmente na Série A, todos jogam, a maioria praticamente, dos 10 jogos, 8 jogos, 7 jogos, 8 jogos, é apitado por árbitros da FIFA. Por quê? Medo de... Concordo. E aí, o que acontece? Eles não colocando esse pessoal novo para sentir... Porque um jogador da Série A, ele começa a sentir, entrou o Ronaldo para apitar, vamos conhecer, entrou o Djalma, opa, esse cara é novo, entrou o Luciano, esse cara é novo. O jogador vai começar a encontrar novo, mas esse Luciano apita para chuchu, caramba, tal. Então, essa evolução, essa projeção de hábitos novos que fica difícil. E nós vamos sofrer, como estamos sofrendo nesse campeonato brasileiro. O árbitro, hoje em dia, ele é o árbitro do VAR, não tem personalidade. Então, é isso que acontece. Seu Edmundo, eu ia fazer uma brincadeira. Esses caras nunca andaram de camburão para sair de um estádio para saber o que é apitar um jogo, na verdade, né? Olha, tem uma coisa na nossa época. Naquela época. A época é a mesma, né? Mas há anos atrás, quando eu estava no auge lá, juntamente com o Godoy, com o Zé Aparecido,
com o Flávio Carvalho, com o João Paulo Araújo, a turma que conseguiu sair depois de Aragão, de Romualdo, de Dulcídio, de Arnaldo, de Raid, que trabalharam os dois lá em São Paulo, aqui em São Paulo bastante, entendeu? Então, foi isso que deu. Agora, o árbitro, naquela época, a gente falava, o árbitro que não passou uma margarina no rosto, não vai ser árbitro. Então, margarina no rosto é aquele tabefinho. Quem não passou uma margarina, pode esquecer que ou tomou um chute atrás do bumbum ali, não saía. E Camburão, então, daí era melhor ainda. Mas, pô, esse vai ser bom. Luciano, quer fazer a pergunta, irmão? Divisão. Opa, primeiro cumprimentar aí o Edmundo, assisti muito jogo no Morumbi que ele estava apitando e assim, queria saber dele o que ele acha em relação... É uma pergunta até um pouco mais assim informal, mas a questão da CBF estar no Rio de Janeiro e a influência que os clubes cariocas têm, por exemplo, como está acontecendo agora com relação ao Flamengo nessas semifinais aí da Copa do Brasil, em relação à arbitragem, o senhor chegou a sentir essa interferência do futebol carioca em relação às demais federações, pelo fato da CBF estar no Rio de Janeiro? Olha, Luciano, não digo que seja dessa forma, porque, que nem o Ronaldo já falou, amedronta-se a nós todos os erros que eles estão cometendo. E estão cometendo até em nível assim, de cidade. Tipo, o Botafogo, no primeiro turno aí, em Porto Alegre, foi um escândalo que o Botafogo sofreu. E aí, da mesma forma, o Fluminense também sofreu. E aqui em São Paulo, é a mesma coisa, né? Em termos de proteção, eu acho que tem duas equipes que têm muita facilidade de acontecer pênaltis, acontecer aprovação do VAR em jogadas duvidosas. Então, existe isso. E quem está próximo à CBF, os diretores das equipes carioca, têm mais facilidade de chegar lá no departamento de árbitro, né? Coisa que o mineiro, o gaúcho, nós paulistas, tem que pegar um avião para ir na CBF e sabe-se lá se vai ser atendido na hora. Então, tem esse lado, que os caras até falam, não, esse árbitro eu não gosto, e muitas vezes aquele árbitro que eu não gosto não apita meu jogo, e o outro que eu gosto normalmente apita meu jogo. Então, essa ligação CBF com as equipes do Rio é justamente pela proximidade deles lá dentro do estado do Rio de Janeiro. Mas o erro é geral. Você pega um Wilton Pereira Sampaio, que erra mais, tá sendo mais ruim do que Pimenta do Reino, né? Então, você pega e ele não sei se ele é de Goiás, de Brasília, sei lá, ele se mete por lá. Puseram um garoto novo aí, o Reinaldo, lá Zé Reinaldo, lá de Pernambuco, foi bem, começou bem, agora está virando aquele maleável, sabe? Aquele hábito que eu não quero mexer com ninguém para não perder minha boquinha. Então, isso daí que acontece muito, Luciano. Muito bom, obrigado, senhor Edmundo. Djalma, fazer uma perguntinha, filho? Senhor Edmundo, boa noite. Prazer estar aqui falando com o senhor. Pergunta, eu acho que é retórica, né? Hoje, futebol mudou do tempo que o senhor apitava para agora, né? A arbitragem mudou também. E tem essa questão do VAR. Questão do impedimento. Eu acho um absurdo essa questão de um ombro. Eles olham, passam aquela linha, o ombro determina isso. Não seria interessante, o que o senhor acha, a opinião do senhor, se o VAR, o impedimento fosse o corpo inteiro do jogador? Não o ombro, a ponta da chuteira, o cadarço, porque hoje em dia está sendo assim, né? Porque com o gol, a bola toda tem que passar pela linha, tanto na linha de fundo como o gol, né? O lateral. O impedimento não deveria ser assim. Aliás, eu acho que não devia existir impedimento. O zagueiro que se vire de marcar o atacante. Se o atacante está lá na banheira, o zagueiro que se vire. O que o senhor acha? Bom, Djalma, eu tenho minha opinião contra o VAR justamente da mesma forma que você está tentando explicar para todos, né? Da questão do posicionamento para que seja marcado impedimento.
Se o cara tem um pé grande, né, um jogador que tem um 44, saía na frente do Marcelinho Carioca, que tem 37. Então, Sim. se o Marcelinho põe o pé ali, o cara não dá impedimento. Agora, o cara tem um 44, o bico da chuteira dele é impedimento. Eu não sei, vendo aqui no visual, acho que o Ronaldo é que se aproxima um pouco do meu lado aqui, né? Que da comemoração do dia de ontem, Mundial dos mais jovens, né? Então, o dia de hoje, né? O dia do idoso. De hoje, eu falei, estou com a cabeça de hoje. Já estou com 64. O Mauri também aqui embaixo, a gente está na. Somos todos. Estamos na faixa aí. Então, Mas isso que o senhor falou do VAR é muito engraçado, porque é o seguinte: essas câmeras, a gente até agora não conseguiu descobrir como é que elas são espalhadas no campo, porque eu nunca vi tanta linha torta na minha vida. Não, e tem uma coisa, Ronaldo e Djalma, eu entendo que se você quer colocar as câmeras em linha, deveria passar aquela câmera que acompanha o ataque, aquelas câmeras que eles... No trilho ou no trilho, embaixo, ou senão que nem a Copa do Mundo faz, eles alçam um cabo de aço lá e a câmera corre. Ali teria um pouco mais de possibilidade de acerto, né? Mas ainda continuando a resposta para o Djalma, eu brinquei até com você, Ronaldo, você também deve ter jogado que nem eu. Na várzea, sempre aprendemos o quê? Mesma linha, não tem impedimento. Pode ser a mão para lá, o pé para cá, a cabeça para lá, sei lá. Mesma linha nunca existiu. E a FIFA, né, depois de tantas reuniões, conseguiram fazer isso, né? Conseguiram tirar essa possibilidade de colocar um jogador impedido. E outra coisa que eu entendo que é pior, a FIFA programou há uns anos atrás que deveria dar vantagem sempre para o atacante, que a FIFA quer ver gol. E, ultimamente, nós estamos vendo totalmente ao contrário. O que tem de anulações de gol. Por essa questão do VAR, está um absurdo. Então, como o Djalma colocou na questão dele, você tem uma ponta do dedo, se você não fez a unha, então, dançou. Quem faz a unha direitinho antes de ir para o campo, tudo bem, mas quem não faz, é marcado de impedimento. Então, mas o mais engraçado, desculpa, se eu digo, o mais engraçado é que eu sempre aprendi que contra a imagem não tem como você brigar. Gente, o que aconteceu no jogo do Atlético Goianiense e Fluminense? A bola saiu, a imagem mostrou. Porque não foi a imagem do VAR. Quer dizer, então, foi a imagem da televisão, a imagem do VAR não... Quer dizer, a televisão posiciona melhor a câmera do que o VAR. É ridículo, gente. Não, sabe? Mas aí, Fábio, é uma coisa que o Mauri deve ter visto, pessoal. Aí mostraram uma imagem de cima, que a bola ainda no alto, sem pegar na linha, tinha um pedaço meio em campo. Agora, isso serviu num lance, nos outros não serve. Mas o que o segundo está falando da linha, de não sei o quê, a regra. Por exemplo, se a bola bater na mão do atacante dentro da área, é falta. Não interessa o que aconteceu, não importa como bateu, é falta. Para-se o lance. E na mão do zagueiro, não. Então, é dentro dessa forma... Para gol... Então, dessa forma, Ronaldo, que eu, depois que eu saí da FIFA, que eu fiquei lá como instrutor até 2012, né? Então, até lá, tinha essas discussões, inclusive a questão que o Djalma colocou, naquela época, da questão do impedimento. E nós brigávamos, o Djalma falou que o zagueiro que se vire, é uma boa alternativa. E aí nós voltamos, né? A nossa briga era sempre por causa do futsal. Porque no futsal o cara pode ficar até segurando a trave para colocar a bola. Né? Então, para o futebol de campo é diferenciar. Então, essa questão, se a FIFA quer mais gols nas competições que ela patrocina, principalmente Copas do Mundo de qualquer categoria, né? Sub-20, o adulto, sei lá. Então, se eles querem mais gols, eles têm que analisar que volta-se ao nosso tempo antigo, mesmo a linha não há impedimento. Uma coisa, se estiver um pouquinho adiantado, né? Se estiver um pouquinho adiantado, como o Djalma colocou, você, meio corpo à frente, né? Ganhou a jogada com toda a perna lá embaixo para buscar a bola, mas no mais, é a mesma linha, e toca o jogo e faz mais gols. E é a coisa que não está acontecendo, né? E tem outra coisa, seu Edmundo, que eu acho engraçado hoje em dia, o gol sai e a gente tem que esperar o VAR
para saber se o gol valeu. Porque, às vezes, uma falta que aconteceu antes, o juiz não deu a falta, a jogada prosseguiu, aí fez o gol, aí o VAR avisa, olha, lá atrás teve uma falta. Pô, isso é sacanagem. Né? Não, Muito eu chato. entendo. E tem uma coisa, Djalma, essa questão de que foi lá atrás, teve um jogo, me parece, do São Paulo, foi São Paulo, não me lembro quem, que o jogador fez uma falta antes da linha de meio de campo, um jogador do São Paulo, ou foi vice-versa, o árbitro ali, a 3 metros do lance, ou 4, 5 metros do lance, com a visão totalmente liberada, não sem ninguém na frente, todos os dois jogadores disputando, foi para o ataque, a bola foi para um lado, para o outro, gol. Aquilo que você falou, o cara voltou lá na defesa da equipe, não me lembro se foi para o São Paulo ou a equipe que estava jogando contra, e ele anulou o gol. Quer dizer, é um absurdo uma coisa dessa. Porque, para mim, no início da jogada, você está dentro da área, comete uma falta, tocou a bola para o outro fez o gol. Agora, você pega a bola desde esse meio campo que eu falei, foi tocando, mas ele não foi direto para o gol. Né? Passava, foi direto para o gol. Não, ele tocou para um, o cara tocou para outro cruzou, aí o cara que supostamente tinha feito a falta, sei lá, fez o gol. E eles anularam, porque lá no início da jogada. Então, é tão ruim que o próprio árbitro perde a personalidade. Eu assisti um jogo que o Daronco estava picando, não sei se foi um jogo daqui de São Paulo, no brasileiro mesmo, mas foi Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Não, Corinthians foi do ano passado, Corinthians e Santos. Ele estava dentro da grande área, ele viu que a jogada, o cara tocou na bola, não tocou no jogador, e ele deu tiro de meta. O VAR chamou Daronco, que alguns consideram, agora nem tanto, mas estavam considerando até pouco tempo o melhor árbitro do Brasil. Ele foi lá no VAR e totalmente sem personalidade, que é a primeira coisa que o árbitro tem que ter. Eu marquei, eu dei e acabou. Ele foi no VAR e pegou e deu o pênalti. Não prejudicou a equipe, não prejudicou, já é um outro sentido. Então, é isso que a gente entende nessa parte. Tá? Obrigado. Luciano, pode falar. O senhor Edmundo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, uma pergunta técnica mesmo em relação à arbitragem, do mundo da arbitragem. Eu estava ouvindo um programa na Rádio Transamérica e estava se comentando que nem sempre o árbitro que tem um bom nível técnico consegue passar nos testes físicos para ser árbitro FIFA. Eu queria saber se o senhor concorda com isso, pela vivência que o senhor tem, e assim, se o senhor teve realmente alguma dificuldade em termos de preparo físico durante a carreira para poder conseguir ficar apitando, porque a gente sabe que o futebol mudou, claro, na sua época o futebol era um pouco mais lento, mas já havia uma transição, já havia jogadores muito velocistas e que tinham menos espaços do que na década de 80, de 70, né? Então, assim, o que eu queria saber do senhor, assim, realmente os testes FIFA, para ser árbitro FIFA, eles são mais complexos do ponto de vista físico, de preparo físico, do que, por exemplo, para você ser um árbitro de futebol aqui pela CBF? O que o senhor acha sobre isso? Bom, a primeira coisa, eu entendo que o árbitro tem que estar bem preparado fisicamente. Tem que estar bem preparado. Então, é um ponto primordial. Só que eu entendo também que a FIFA exige umas coisas que não é para o árbitro de futebol. Claro que não vai aparecer, né, barrigudinho, né, como hoje eu estou. Então, na época, eu tinha que estar fino. Na época lá de 90 a 2000, nós fazíamos os testes, aquele famoso teste de Cooper. Passou. Quer dizer, já mostrava que aí nós tínhamos treinamento físico, com o professor que a federação colocava. Hoje não, hoje o garoto que está tentando ser árbitro, ou que já é árbitro e quer chegar num degrau maior da CBF, ou mais futuramente na FIFA, ele tem que fazer teste de corredor de 100 metros,
Ele tem que fazer um teste absurdo, o cara sai extenuado, e como você acabou de falar, Luciano, muitas vezes ele não consegue passar. É 10 tiros de 50 metros em cima de mais 10 de 100 metros, mais 10 de não sei, sabe? Isso daí não é para... Porque você no jogo, você corre mais que atletas. Isso é certeza. O árbitro de futebol, aquele que está bem preparado e que acompanha a jogada de perto, ele corre mais que muitos atletas. Não vou dizer de todos dos dois times, mas que ele corre muito mais que os atletas, ele corre. Mas ele não precisa dar um pique toda hora, vão de área a área, por exemplo. Aí, pô, deram um picão para frente, aí ele exige ali, naquele momento, uma velocidade. Mas, no mais, ele acompanha a jogada, olhando para cá, olhando para lá, acompanhando de uma certa forma. Então, os testes dados pela FIFA é onde nós perdemos, como nós falamos um pouquinho antes com o Ronaldo, nós perdemos uns árbitros que tecnicamente seriam bons para apitar, mas infelizmente é aquilo, né? Não consegue, não por culpa dele, ele se prepara, mas é tão massacrante a questão de que eles têm que passar, e muitas vezes eles são reprovados. E aí nós perdemos alguns que tecnicamente seriam grandes árbitros, mas não passou no teste, não vai para frente. Daí fica apitando, infelizmente. Quem gosta da arbitragem continua apitando outras divisões. Quem não gosta, pega o bonezinho e cai fora. Desiste, né, seu? Ah, Rião, por favor, sua pergunta. Centraliza um pouco mais sua câmera, Rião, para você poder... Isso. Boa. Boa noite, Edmundo. Boa noite, meu querido. tudo Boa bem, noite, beleza? galera. Tudo bem? Um abraço a todos. Edmundo, me fala uma coisa. Você é de Jacareí, você mora em Jacareí, e eu queria saber de você, porque eu estou aqui no Vale do Paraíba. Opa! E eu queria saber de você, você que trabalhou bairro? com o Dulcídio, né? Peraí, eu queria saber... Maurício, só uma Como coisinha. Que bairro, Oi. qual a sua cidade? Para me saber que bairro que é você do Vale do Paraíba. Bem, eu moro em Santos, mas eu estou em Caçapava. Então, porque a Grande Jacareí é enorme. Nós temos muitos bairros, como São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, porque, gente, Jacareí é um continente. E esses bairros menores, São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, é por isso que eu perguntei. Mas segue o lance, que eu também estou lá na praia, estou na Baixada, viu? Ah, que legal. Então, e eu queria saber, você trabalhou com o Dulcídio, eu queria saber como é que é o Dulcídio, se é um gente boa, e se ele é rígido, como é que é o trabalho dele e o seu. Você bandeirou para ele, né? Ah, muitos jogos, muitos jogos. O alemão é um cara sensacional, só que ele era aquele cara fortão. O Ronaldo, o pai dele deve ter falado muito bem, trabalhava lá, ele apertava a sua mão para falar uma boa noite, você, porra, Dulcídio, ô, caralho, sabe? Mas era tudo na boa fé ali com a gente, na brincadeira. Quando ele estava de bom astral, a turma brincava com ele, o dirigente brincava, tudo bem, né? No jogo, não. No jogo ele vai lá e era aquele cacetada que ele dava, né? Mas quando ele não estava bem, não adiantava nem vir bater papo com ele com o vestiário, que ele já mandava sair na hora, né? Nós tivemos uma passagem, foi em Mococa uma vez, estava tendo um problema, o rádio lá de Mococa estava reclamando, tinha batido em árbitro já lá, e aí mandaram o Dulcídio, eu fui bandeirar junto com o Dulcídio, né? Não me lembro agora quem era o outro colega. E os caras lá, dando aquele de machão, né? O campo do Rádio de Mococa era a portinha assim, na rua, assim, né? Você já saía na rua, e os caras lá agitando, zoando, tudo mais. Aí o alemão não teve jeito, ele pegou, ele andava com o revólver dele, que era uma coisa de trabalho, e aí ele pôs o danado em cima da mesa e pegou, as minhas perninhas tremeu. Eu falei, alemão, pelo amor de Deus, tira essa porcaria daí de cima. Não, eu quero ver se esses caras são machos aqui de vir chutar essa minha porta aqui. Aí entrou um dirigente lá, viu a arma na mesa, já fez um bafafá, não com ele, né? Falou, essas coisas não podem. Aí chamou o chefe do policiamento. Ah, meu amigo, o chefe foi lá, aí ele pegou, geralmente nessas cidades do interior, né? Jacareí, Caçapava, o sargento que era o chefe. Hoje já melhorou, né? Mas naquela época lá, sargentão era o responsável. O senhor não pode, não sei o quê. Daí ele falou assim,
eu vim aqui como árbitro. Lá no campo eu sou árbitro. Agora, fora do campo, eu sou um ser normal, sou policial e eu preciso disso para me proteger. Aí eu, não, mas o senhor não pode aqui no campo. Ele falou assim, chegou e falou para o sargento, sargento, se eu for desrespeitar o senhor, nós vamos ter uma confusão maior e vai sair problema. A minha arma vai ficar aqui e eu vou fazer... E quero, aí ele falou assim, eu quero 2 policiais aqui tomando conta do meu vestiário. Porque se eu chegar aqui quando intervalo, no fim do jogo, não estiver aqui, vocês vão lá ver comigo. Mas ele era grandão, né? Esse cara. Mas era um cara, assim, finíssimo. Mas, de vez em quando ele estava meio invocado, meio brigado com alguém, ele nem conversava, ele já entrava, vamos trabalhar, põe a roupa, tira a roupa e pau. Mas, assim, com a gente, a gente fazia o treinamento físico, né, num colégio em São Paulo, um colégio marista, e ele era goleiro. E a gente fazia o futebol, a gente tirava um sarro, o nego vinha em cima dele, queria driblar, ele dava pancada, mas era fora do campo, era um cara bem agradável mesmo. Mas ali no campo, e se algum dirigente vinha fazer alguma gracinha, principalmente antes do jogo, sai de baixo, porque ele ia mesmo, ele dava peitada mesmo. Negócio, ele era alto, né? Forte, alto, dava peitada, não queria saber. Mas um cara que, infelizmente, faleceu, né? Mas um cara sensacional enquanto estava conosco. Muito obrigado. Não, qual cidade da Baixada que você está? Estou na PG, Praia Grande. Na Praia Grande? Opa, legal. Lá o nosso centro para ficar numa boa, aproveitar aquilo que o Ronaldo às vezes fazia no Rio. Agora não fez mais, ficou meio ruimzinho, mas ir lá na barraquinha, tomar uma e passar uma manhã toda deliciosa. Mas estou lá na PG. Se legal. Der nos encontrarmos... O senhor apitou muito em Copacabana, né? Opa, pisei muito naquela areia lá, queimei muito meu pezinho lá naquela areia. Foi na época boa do beach soccer, né? O beach soccer aqui no Brasil, ele que deu o pontapé inicial para o beach soccer hoje mundial, né? Mas aquela época que tinha os jogos lá em Copacabana, meu Deus do céu, era o estádio para 5 mil, 7 mil, a fila ia do leito, numa parte... Longe, Ainda vai, quando faz isso, ainda vai, mas não tanto como era naquela época. Naquela época tinha Zico jogando, né? Zico, Romário, Branco, sabe? Toda Júnior também, né? O Júnior foi eterno. O Júnior, ele iniciou o beach soccer, né? E ele terminou, né? Naquela fase, claro. Depois ele parou, foi quando começou a parar, né? Cláudio Adão, o Júnior, Paulo Sérgio, goleiro. Quando eles começaram a parar, o beach soccer começou a cair no Brasil. Está muito forte na Europa, né? É um esporte que tem competições altíssimas, inclusive nos últimos anos, agora que o Brasil parece que tem uma engatinhada melhor, mas nos últimos anos estava sendo mais as equipes europeias sendo campeões aí de beach soccer. Mas eu pisei muito naquela areia, foi um bom momento da minha carreira também. Seu Edmundo, o senhor falando em pisar, o senhor pisou em quase todos os estádios do Brasil. Vou fazer uma pergunta para o senhor, que, por favor, não se ofenda. O senhor chegou a apitar algum desafio ao Galo? Eu fico muito feliz dessa pergunta. É aquilo que o Ronaldo tinha feito naquela pergunta do Camburão e tal. Meu amigo, quem não apitou na várzea não era grande, nunca chegou a ser grande árbitro. O Arnaldo saiu aí da praia. O Reit saiu aí da praia. O próprio Léo Feldman, falecido Léo Feldman, estou dizendo aí do pessoal do Rio de Janeiro. Então, que Margarida, estava na praia, né? Margarida que apitava na praia e fazia um show, né? Não, e apitando na CBF também. Meu amigo Jorge Emiliano, que também já se foi. Jorge Emiliano, quando vinha aqui em São Paulo, fazia questão de estar junto conosco, né? E, saímos para todos lá, tomar umas e outras. É um cara e um grande árbitro, tecnicamente espetacular, né? Sim. Mas o Romualdo Arpifilho é outro que apitava nas várzeas de Santos. Então, o árbitro que não passa por esse momento, não que ele não vai ser um grande árbitro, mas é o que nós estamos vendo agora, que a gente vê o cara treme qualquer tossidinha, o cara já fica tremendo, né?
Na época que a gente ia, pô, estava cansado de ir lá em Campinas com o Maurinho, com o Netão, aqueles troncudos lá, que era a segurança da Ponte Preta. Então, pô, você chegava lá e falava, pô, será? Mas no fim, é isso que acontece. O cara não consegue, né, evoluir porque já sai da escola de árbitros, né, e paga uma nota, infelizmente, roubam esses meninos. O cara paga uma nota e dali já sai. Se tiver uma boa política, logo ele está, que nem eu falei, apitando no Morumbi, lá em Itaquera, no Neoquímica Itaquera, no Allianz Parque, ou no Rio de Janeiro, apitando direto aí no Maracanã, no Newton Santos, e assim por diante. Então, se for bem apadrinhado. Justamente. Aí você pega. E se a gente for enumerar esses árbitros FIFA de agora, é brincadeira. Esse menino que apitou o Rafael Klein, não é? Não é Rafael Klein, é Klein. O que apitou São Paulo e Corinthians. Isso. Gente, desculpe. O cara dá 12 amarelo e só expulsou porque o VAR chamou 2 vezes. Então, aí que eu falo para vocês a questão de personalidade. Não é que nós queríamos aparecer, mas no tempo que eu estava apitando, chegou no quarto e já os caras sabiam que estava expulso próximo. O Zé Aparecido chegou no 3º cartão, 4 e já o nego já sabia que ia embora. Os caras, a mesma coisa. Quer dizer, não tem cabimento você mostrar 12 cartões amarelos, fora os que ele mostrou lá para o banco. Para o banco não, para os caras que estavam no banco, né? Então, é falta total de personalidade e é um jeito que nós falamos do CNM. É uma coisa que o próprio diretor de árbitros tem que coordenar isso, fazer reunião, e não é reunião somente com o árbitro. Tem que chamar os caras que trabalham no VAR para fazer reunião, para falarem a mesma coisa. Que tem coisa que o cara fala, opa, não precisa mostrar nada que é minha. Mas não, é como, acho que foi o Djalma, desculpa quem falou, o cara puxa lá atrás. Né? Puxa lá atrás a jogada. Porque se o cara está conectado com o árbitro, fez reuniões, sabe como que é ele sabe, bom, o Djalma apita desse jeito. Né? Vamos ver o que ele fala. O Fábio apita daquele outro, a Mauri apita de outra forma. Então, cada árbitro tem sua característica. E quem está lá em cima na cabine do VAR sabe. Porque sabe, no momento, por exemplo, do Djalma, não viu o lance. Ótimo, ele estava encoberto, não estava na jogada, então vamos ajudar no VAR. Agora ele está na jogada. Ele viu que, para ele, Djalma, que estava 3, 4, 5 metros do lance, não foi falta, e às vezes é uma encostada que o cara deu lá no meio de campo. Aí o cara, só se o cara vai lá e deu uma porrada, se o cara foi lá e deu uma pancada por trás, né? Deu um pontapé por trás. Mas aqueles lances que o árbitro viu, não, tocou, bateu, rolou, e o árbitro deu sequência, o que tem que acontecer? Tem que realmente ter um contato e ter um trabalho juntamente com o VAR e esses caras do VAR, que alguns são ex-árbitros que querem aparecer, que tem esse lado também, tem árbitros que estão lá em cima, tem o Huawei lá, que era do Paraná, né? Tem outros lá que foram ex-árbitros que querem apitar no lugar do árbitro. Querem ser Deus, né? Sim, o que está lá em cima, ele, pô, eu que mando. É gostoso, né? Vai ficar aquela discussão geral, e aí vão citar o nome dele. O cara da cabine do VAR é o Edmundo Lima Filho. Então, o nego, ele que marcou o pênalti, ou ele que deu um impedimento com meio centímetro de chuteira, e assim por diante. Luciano, que eu vejo, Edmundo. Só comentando isso aí. Eu acho que falta a gente não colocar alguém de peso como diretor de árbitro, seja ou nas federações ou na confederação, alguém que tem experiência vivida dentro de campo. O CNM, para mim, nunca foi um grande árbitro, então também ele não pode ser um grande diretor de árbitro, porque ele não tem capacidade técnica para dirigir ninguém. Esse é o grande problema. Você coloca um cara que é pior do que quem está apitando, como é que você vai conseguir montar um negócio direito? Então falta, na verdade, e a CBF, infelizmente, é um mando de frouxo, colocar os caras certos nos lugares. A gente não tem as peças certas nos lugares certos. Hoje você vê no futebol de salão, não tem VAR, mas você tem duas chances de chamar para ver o lance. No vôlei, você tem 3 chances de chamar, 2 chances de chamar o lance, e se você errar, você não tem mais chance. Por que não tenta fazer isso no futebol? Chama, se o juiz achar que ele viu alguma coisa errada, ele pode chamar, como é no vôlei, como é no salão. E o Djalma falou de impedimento, antigamente, na sua época, acho que um pouquinho para frente,
inventaram aquela ideia de fazer uma linha imaginária da grande área que dali para frente não teria mais impedimento, que nunca vigorou e nunca saiu do papel. Acho que o senhor lembra disso, né? Lembro, claro, claro. Então, mas aí que a gente fala, Ronaldo, hoje a gente fica vendo esses departamentos de árbitro que passaram, né? Nada contra, por exemplo, Sérgio Correia, meu amigo particular, foi o meu quarto árbitro na final de 90, mas, sabe, uma experiência diferente. Não tinha aquela pujança de ser. Então, ele ficou muitos anos ali no departamento. Aí puseram o Pereirão não é coitado, a pessoa coitada, mas coitado, ele queria fazer alguma coisa, a cúpula ali não deixava. Ou, por exemplo, o Arnaldo, porque o Arnaldo não quis também, que graças a Deus ele ficou na televisão, se saiu muito melhor. Mas era tipo assim, quando o Armando saiu, o Armando, infelizmente, estava mais velhinho um pouco, né? Mas era um nome que o nego respeitava. Independentemente de fazer umas burradas também, né? Mas ó, era Armando Nunes das Rosas Castanheira Marques. Quer dizer, pô, é o cara. Então, depois que saiu o Armando, não tivemos mais um árbitro de ponta, como, por exemplo, um Godoy. Não digo eu, porque eu também estava em outra, né? Estava na FIFA através do futebol de areia, então fiquei afastado. Depois que eu parei no campo, fiquei afastado bem do campo, porque eu fiquei assumir o futebol de areia. Mas por que não um Oscar Godoy? Né? Por que não pegava pô como diretor? Porque é um cara que impõe. Aí você vai pegando esse pessoal, vamos dizer, meia boca para ser dirigente, e os caras de meia boca não têm a pujança, porque não dá para você repetir, né? O Luciano, a Mauri, Djalma, não dá para você estar repetindo o Wilton Pereira Sampaio. Puseram o irmão dele lá, eu esqueço agora o nome, o irmão do Wilton Pereira Sampaio, que é ruim, pior que o irmão, e foi FIFA. Então, são coisas que não dá. Gosto muito do Wagner Magalhães, sempre gente boa, mas também não dava. Chegou uma hora que não dá mais para Wagner Magalhães, e está ficando. O Marcelo de Henrique Lima, pô, não, o cara é professor, um cara sensacional, todo mundo. Mas já chegou na hora, fala, Marcelo, você fez tudo pelo futebol, vamos te dar uma medalha, vamos te dar um prêmio aí, mas vai lá, você quer vir trabalhar conosco? É um cara técnico, professor de arbitragem, ele é um cara técnico. Vamos trabalhar, Marcelo, em cima desses meninos. Wagner, vamos parar, mas eu vou te pôr aí para você tomar conta da categoria sub-20, ver os árbitros que estão na sub-20. É um plano de trabalho, coisa que a CBF não tem. É que nem o Ronaldo falou, é só o CNM, ele vai lá e faz o que ele quer. Claro, tem um pessoal para ajudar ali nas escalas, aquela coisa, mas ele põe o que ele quer. Vai jogar domingo Flamengo e Grêmio, vai, Flamengo e Inter, sei lá. Não, pô, é perigoso, o Flamengo vai brigar com a gente. Não, esse Djalma Oliveira aí, ele é bom árbitro, apita muito bem, mas não, então vamos pôr o Amauri, esse sim. Por quê? É dele, é amigo dele, o Amauri. E o Luciano, que também está indo, não, Luciano, vamos pôr ele Cuiabá e Fortaleza, sabe? Então tem essas coisas. Você tem que achar um árbitro com capacidade pelo comandante. Aí o comandante... Senhor Edmundo, o senhor acha que profissionalizar pode resolver? Olha, vai ter um bom tempo para ter uma coisa que seja aceita. Porque o profissional ele vai ter que trabalhar sempre, né? Porque ele vai receber um salário, ele vai ser registrado e tudo mais. E aí ele pode acomodar-se ou ele voltar a ser o árbitro caseiro que a gente vê aí. Porque tem muito árbitro que ele não vai querer. Já tem esses que não querem perder essa boquinha de estar apitando quarta, domingo, né? Falando dessa forma, e o cara profissional. Mas o profissional deveria ser uma escolha de uma camada, vamos dizer, 100 árbitros. Esses 100 árbitros estão aptos para a Série A, para a Série B, para a Série C, ponto. Quem é o comandante? O comandante vai ser, vamos voltar atrás, vai ser o Romualdo Arpe Filho.
Opa, nossa, esse conhece. E aí está. O cara que conhece, ele tem visão. Fala assim, pô, aquele menino é bom árbitro. Mas aí que volta no que eu disse anteriormente. Tem que ter um planejamento. Você pegar, que nem eu falei agora, pegar o Marcelo Henrique de Lima. Marcelo, você vai... Hoje tem campeonato brasileiro de sub-17, sub não sei o quê, sub-20, tem um monte de sub, né? Marcelo, você vai ficar nas arbitragens do sub-15. Né? Você vai analisar esses árbitros e aí vai ter fruto. O cara vai devagarzinho, vai subindo. Não é o Luciano, já é amigo, né, do cara que é diretor de árbitro, não do presidente da comissão, que é o CNM, mas é amigo do outro que ajuda a escalar. Aí o Luciano, enquanto o Amauri vai lá no sub-15, apitar um sub-15, o Luciano fez na mesma turma do Amauri, só que ele já aparece trabalhando no jogo da Série B, Novo Horizontino e Ponte Preta, por exemplo. Entendeu? Então, tem essas coisas que acontecem dentro da arbitragem. Se não houver o planejamento, não tem jeito. E dentro desse planejamento, aí sim, depois que você fez, você conheceu 100 árbitros em condições, esses são profissionalizados. Os restantes vai ser coadjuvante e vai tentar entrar no grupo dos 100. Aí você vai ter aquela briga para você ter uma possibilidade de chegar no grupo dos 100 e ser profissional, viver da arbitragem. Agora, quem vive da arbitragem atualmente é justamente esses nomes que eu estou falando para você. O Argeu, né? o de Santa Catarina. Então, toda essa gente aí, eles estão vivendo da arbitragem, porque você vai quarta, vai domingo, você tem escudo da FIFA, é 7 pau. 7 mil só para apitar, fora ajuda de custo, viagem, tudo mais. Se você faz quarto um jogo, domingo outro jogo, quarto um jogo, você faz, se você fizer 8 por mês, é um salário que poucos CEOs aí têm. Se você fizer a base de 8 jogos por mês, você ganhou 56 pau. Sem contar essa ajuda de custo, as coisas que tem. Então, sabe, é uma coisa que tem que ser regularizada. Eu acho que o profissional, Fábio, pode acontecer, mas está muito longe disso. Tanto é que também na Europa, que tanto fala, ainda não fizeram essa profissionalização. Não compraram essa ideia, né? Ainda não. Luciano, faz sua pergunta, filho. Oi, então, eu vou fazer a pergunta rapidinho. Primeiro, eu só queria saber do senhor, assim, na sua época, a comunicação entre os árbitros era mais difícil. Vocês precisavam se conhecer mais, ter uma integração maior, porque, assim, os estádios eram mais lotados, um público muito grande, e eu não lembro se na sua época já tinha o fonezinho, se já tinha o bandeirinha apertando lá o botãozinho no braço. Então, assim, como que era isso para o senhor em relação aos possíveis erros que o senhor possa ter cometido? E, assim, só uma observação rápida, eu, pessoalmente, agora acho que talvez não vá dar para a gente discutir, talvez fique para uma próxima live, mas para mim não é uma coincidência a queda técnica do futebol, como os atletas estão jogando muito mal tecnicamente, e a arbitragem também está muito mal tecnicamente. Eu acho que isso aí não é mera coincidência. Eu acho que isso é uma coisa para a gente refletir, porque são dois atores do jogo, da partida, que estão realmente em queda vertiginosa em termos técnicos, né? Talvez pela perda dos campos, dos campinhos, talvez pela perda do romantismo no futebol, né? Eu acho que esse assunto é muito interessante para conversar com um árbitro, né? Então, isso fica para uma próxima reflexão com o senhor, mas queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da comunicação, se era difícil, se ia lá ouvir o bandeirinha, porque não tinha como falar. Hoje tem VAR, tem tudo, todo mundo apita no jogo, né? Isso também atrapalha o árbitro, eu acho. Então, Luciano, o que nós podemos falar? Deixa eu dar um abraço aqui no Arthur Ortega, né, Fábio, que está chegando aí conosco aí. Um abraço. Então, o que eu digo, Luciano, é que nós trabalhávamos justamente como você falou, uma interação nossa. Eu conhecia meus auxiliares, e não era só dois. Os auxiliares era
Uma vez era o Danielzinho Fernandes, falecido, Edmauro Tetófano, né? Sérgio Fernandes. Os meus que eu gostava muito eram o Paulino Rodrigues e o Carlão, Carlos Roberto de Souza, sabe? Então, tinha o Epitácio Rodrigues. Então, esses que trabalhavam de auxiliar, a gente tinha uma confiabilidade deles. Então, muitas vezes, eles erravam e a gente errava junto com ele, e acabou. Ele marcou um impedimento que não foi, mas eu tinha tanta confiança neles, que estavam trabalhando comigo, que eu marcava e fim de papo. Aí os caras reclamavam, daí a mesa redonda explodia no domingo, né? Porque era o lugar para você discutir, era a mesa redonda. Todo mundo, aqui em São Paulo, principalmente, assistia a mesa redonda de domingo. Né? Esperava lá no começo No era pique. Italiano, Avalone. Avalone, Milton Peruzzi, Parem as máquinas. Depois veio Flávio Prado, Vanucci. Sabe? Então, isso daí era para discussão. Mas nós, não só eu, né? O do Cid, como o Ronaldo falou, ele tinha um pessoal que ele gostava. Eu estava entre do pessoal que ele gostava. Né? E mais algum desses nomes que eu falei, que era repetitivo, que eu gostava e ele gostava também. Do Arnaldo, trabalhei muito, bandeirei muito para o Arnaldo e para o Wright. Sabe? Então, são coisas que eu trabalhei com esses caras e fiquei, né? Quando eu cheguei e entrei na primeira, estourei. Em 3 anos que me colocaram na primeira divisão, é aquilo que eu falei. Eu optei final da A, que foi São Paulo e Corinthians, optei final da B, que foi São José e Bragantino, optei final da C, foi Novo Horizontino, não me lembro, com um time de fora. Sabe? Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar com os melhores e me aperfeiçoar com eles. Então, hoje, o cara vai... Se na nossa época, como você falou, tivesse o foninho e o cara, Edmundo, foi isso, e eu achei que não, eu toco o jogo, eu não quero saber. Mas hoje em dia, aí o Bandeira também fica com medo, né? Tem quanto jogador que vai lá e engole o Bandeirinha na goela ali, ele nem chama o árbitro. Pô, vocês têm aquilo, ó, o cara tá me xingando aqui. Não precisa nem fazer gesto, nada. Ó, o cara me xingou minha mãe, falou que minha mulher é isso, que eu não sei o que lá. Nem isso, esses bandeirinhas de hoje fazem. Com aquele foninho aí no ouvido, eles não têm personalidade para chegar e chamar o árbitro. Na nossa época, eu falava assim, fulano, o Spironelli, o Carlão, se chamar é para mandar embora. Para chamar, falar que ele xingou você e você não falou nada, vai embora você, porque você tem que se defender. Então, acontecia muito isso. O cara só chamava o árbitro porque é hora para mandar embora. Agora, esse negócio que hoje, ele está falando que a minha mulher foi fazer compra lá no mercado, está falando que a minha mãe está dormindo muito na cadeira lá na frente de casa. Não dá, né? Então, quando você pega a rédea na mão, tem que expulsar, então chama, ó, o cara fez isso, isso, isso. Se o árbitro não expulsar, aí o banana é o árbitro. O cara que estava na bandeira fez a função dele. Seu Edmundo, para quem não sabe, o seu Edmundo tem um programa, né, na Rádio CDF. Você podia falar um pouquinho para a gente, o horário, como é que funciona? Opa, tem sim. Obrigado pelo jabazinho aí, Ronaldo. Depois você põe na conta aí o jabá. Nós temos o Toque de Bola especial toda segunda-feira, às 20 horas, né? Pelo YouTube, CDR Esportes Pro. Pela rádio, Web Rádio CDR. Programa quem comanda é Edilson Lima, né? Eu tenho a minha participação, o Arthur Ortega, professor Chicão. É a turma que faz um programa toda segunda-feira, às 20 horas. E eu, na quarta-feira, conto as minhas histórias, por onde eu passei, aonde tem causas interessantes. Então, para vocês, toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos o Arbitragem e Histórias com Edmundo Lima Filho. Também pelo YouTube, CDR Esportes Pro, ou depois, acho que o Edilson, né, na programação, o pessoal da técnica lá, coloca sempre durante a programação. Quem perdeu na segunda-feira, né, antes do Fábio ter os problemas que ele teve, graças a Deus está aí conosco, e trabalhou junto conosco lá e sabe. O programa é ao vivo e durante a semana o cara quer, deixa eu ver se esse programa foi bom. Acesse lá pelo YouTube que vai nos encontrar.
Obrigado, Fábio, Maravilha. por essa deixa aí. Imagina. Agora, aproveitando, Edmundo, e que você que chegou aqui agora assistindo com a gente, deixa seu like aí também para esse programa. Deixa seu comentário também, não custa nada. Só ajuda bastante a gente. Agora, Edmundo, deixando de lado o ex-árbitro, vamos falar agora o comentarista esportivo. O áudio não tem como. O microfone tem como desligar. Vou ver se eu consigo desligar o áudio do Arthur, para ele não ouvir isso. O Corinthians cai esse ano, seu Edmundo? O comentarista. Não. Não? Agora, eu acredito muito que não vai cair. Por quê? Porque o Corinthians, com a chegada de alguns jogadores, né, deu um impulso maior. Isso, cara, cair pode até cair, mas eu digo o seguinte, só depende dele. O único jogo mais difícil que vai jogar na Arena vai ser justamente contra o Palmeiras. O Palmeiras tentando chegar ao título e ele tentando se safar. Mas ele pega ali no Internacional, né? Pega o Vasco, né? Fora o Atlético Goianiense, Atlético Paranaense. Não, Atlético Paranaense, não, na Neoquímica. Difícil fora, e é briga direta, é o Cuiabá e o Vitória. Aí, como agora o Corinthians está mais estabilizado, eu entendo que o Corinthians não vai cair. Vai ser ruim se o Fluminense bobear e perder mais um jogo, esse jogo que está atrasado, aí vai ser uma briga. Aí vai ficar ali Corinthians, Fluminense, e aí a turma vai escapando, que estão fazendo ponto lá na frente. Mas, na minha opinião, eu acho que o Corinthians não cai. Ô, Arthur, antes de mais nada, parabéns pelo 13º ano de matrimônio aí, de casamento, que você possa continuar sendo feliz por muitos anos mais, né? Que a sua vida familiar aí só cresça, só aumente, e é uma data tão legal para se comemorar. Agora, não fica só olhando com esse canal, não. Faz suas perguntas. Você é da CDR lá, aqui você é do canal. Vamos embora, Mingau. Seu áudio está... Seu microfone. Seu microfone não está pegando. Vamos ver. Não. O cara quer fazer o programa dentro da ambulância, aí é terrível. O Ronaldo, você sabe se ele está podendo falar? O cara está fazendo 13 anos de casamento. Vai saber onde ele está, cara. Você quer que ele fale? Ele não quer falar nada, cara. Pelo amor de Deus, Ronaldo. Que conveniência. Porra. Ronaldo, estou vendo ali atrás uma garrafa de champanhe, assim no lado esquerdo. Precisou de ambulância, Arthur? É isso? O que você andou tomando? Está na ambulância? Acelerou o coração, foi isso? Porra, Arthur, pelo amor de Deus. A gente deseja o programa a ele. Você, Edmundo, a gente só para o pessoal que não assistiu muito o nosso querido Vanderlei Bosquilha, né? Teve um jogo São Paulo e Palmeiras, ele expulsou o Perivaldo, que já faleceu, com 2 minutos de jogo. Começou o jogo, o Perivaldo deu uma castada, acho que no ponto esquerdo de São Paulo, não sei se era o Piau, quem que era. 2 minutos de jogo, ele pôs o Perivaldo para fora. Hoje você não vê juiz fazer isso. Hoje o cara não tem esse colhão para chegar e falar assim, ó, você está na rua, que nem eu brinco, o Fagner, quando subisse do túnel na arena, em qualquer lugar, ele já tinha que tomar um amarelo, só por entrar em campo. O Fagner é um desse. Não precisa nada. Não, é verdade, Ronaldo. Hoje nós não vemos. Aquela história, que nem. Vamos aproveitar que foi o jogo do São Paulo. Se foi a cotovelada do André, que foi, deu para se perceber que ele leva o cotovelo, mas antes dessa jogada, teve duas jogadas de cotovelada nos jogadores do Corinthians, lá na lateral, bem perto do Bandeira. É onde eu falo para você. Ó, eu estou aqui com o meu microfoninho, fulano, o cara deu uma cotovelada, faz o que você acha que deve fazer. Nem isso fizeram. Então, esse momento, se você der uma cotovelada a 2 minutos, o cara, não, foi sem querer, todo mundo viu que o cara foi lá e deu isso. Então, não tem mais esse hábito, como você falou, um tipo do Cid, um tipo do Wright, mesmo o Arnaldo, que muita gente não gostava assim da forma dele, mas são caras que chegou, o Godoy, meu amigo Godoy, ele é o tipo do cara que bobeou cá fora. Então, é que nem eu falei agora há pouco dos cartões. Comigo, o cara chegava em campo e falava, esse Edmundo, baixinho lá não é fácil, não vamos bobear. Então, a gente já entrava, que nem você falou, o Fagner entra já merecendo o cartão amarelo, e a gente já entrava em campo, os caras falavam, pô, com esse não vamos brincar, não vamos
mexer com ele, não, porque mexeu, está fora. Então, tem tudo isso. Eu só rapidinho, porque eu sei que daqui a pouco vocês têm que dar tchau aí, então, eu fiz a estreia do Edmundo no Parque Antártica, no antigo Parque Antártica. Jardim Suspenso. No Jardim Suspenso. Eu fiz era Palmeiras e Marília, e o Edmundo estava estreando, lotado. E aí o jogo vai, o jogo vem, pô, Antônio Carlos ainda jogava no Marília, depois veio para o Palmeiras. Teve lá uma falta, tal. O Edmundo pegou a bola bem do lado de quem? Da torcida da Mancha Verde, já para fazer. A Mancha estava iniciando, mas já ele foi. Ele jogou a bola, tal. Eu corri, não teve dúvida. Eu falei assim, acabou com isso. Ele falou, eu sou Edmundo. Eu falei, então você errou, porque o Edmundo bom sou eu. É eu que sou o bom Edmundo. E você é o Edmundo que está jogando. Aí o César Sampaio correu e falou, ô Edmundo, calma, seu Edmundo não é fácil, não. Sabe? E ganhei o Edmundo no papo. Depois vai ter outros jogos do Palmeiras, eles vão movimentar. Então é isso daí. Voltou a voz do Arthur. Finalmente, viu? Meu Deus do céu. Será que não tá muito boa, não? Sinusite aí. Edmundo, desculpa, você terminou o raciocínio? Eu estava perdido, é que atrapalhei vocês. Não, tá tranquilo. Só contei essa história aí, como que a gente chegava em campo e matava, né? Edmundo, eu quero parabenizar você aí, agradecer sua presença aqui no Papo de Torcedor Esportes. O Edmundo, ele foi responsável por arbitrar, para mim, o jogo mais importante de futebol na minha vida, que é Corinthians e São Paulo, 16 de dezembro de 1990. Para mim, é o Natal do futebol. Eu brinco assim, falo que é o Natal do futebol, porque eu tinha 11 anos, né? Foi assim, eu acompanhei o título de 88 do Corinthians em cima do Guarani, mas o 1990 eu assistia todos os jogos possíveis, escutava na rádio, não existia Premiere. Eu lembro como se fosse hoje aquela final, gol do Wilson Mano, cobrança de falta do Neto. Foi numa quinta-feira, eu escutando na Kombi do meu pai. Eu até me emociono quando falo isso daí. Para mim foi maravilhoso. E aquele domingo maravilhoso, 16 de setembro, mais de 100 mil pessoas no Morumbi, que vai ser muito difícil a gente ver de novo uma torcida dessa. E o Edmundo estava lá arbitrando, né, apitando o jogo. Eu tive o prazer de conhecer o Edilson Lima, o irmão dele. Fui amigo do Edilson por muitos anos, onde ele comentou comigo, meu irmão é ex-árbitro de futebol. Que jogo ele apitou? Ele apitou 90, afinal. Você tá brincando? Edmundo Lima Filho, seu irmão? Eu quero conhecer agora, liga para ele. Eu fiz o Edilson ligar para ele e falar, Edmundo, quando eu vou te encontrar, eu vou dar um beijo na sua mão, porque você é o árbitro da partida mais importante. Eu não canso de falar, eu até me emociono de falar isso aí. Tinha 11 anos, o futebol era muito gostoso de assistir. E aí eu deixo minha pergunta para o Edmundo, eu não sei se ele falou isso daí, senão eu troco a pergunta. Copa Bandeirantes, final Corinthians e Santos, foi um torneio gostosíssimo, que teve acho que 1 ou 2 anos, e o Edmundo apitou lá a final, o Corinthians fez 6 no Santos na final, né, foi 2 finais, uma das finais fez 6, o Edmundo apitou a final da Copa Bandeirantes. Conta pra gente, Edmundo, obrigado e um abraço. Aí, Arthur. Depois só faz um favor, tira essa garrafa de champanhe que está aí atrás, mas corta lá para a gente não ver, né? Mas tudo bem. Não, essa final, Copa Bandeirantes, foi no meio de semana, né, à tarde, e foi a narração do famoso, né, o querido Silvio Luiz, e foi um jogo atípico para o Corinthians, né? Foi em 94 que o Viola veio da Copa, né? E até o Milton Neves, durante a narração, que ele fazia comentários também, ele falou, o Viola é amiguinho do Edmundo, o Viola tinha que ser expulso. Aquilo que você falou, Ronaldo, tinha que ser expulso no começo do jogo, né? Porque o Milton Neves é santista roxo, né? Mas aí foi assim um acúmulo, né? O Corinthians fez 1, fez 2, fez 3, aí o Santos fez mais, né? Fez 2, ficou 3-2. Aí falamos, agora o jogo pega fogo. Mas foi um jogo atípico mesmo. Por isso, daí do 3 fez mais 2, fez 5. Daí o Santos foi lá, fez 3. E no final, eu marquei um pênalti para o Corinthians, né, o 6º gol. E aí o Silvio Luiz, na narração, fala, ele e o Tatá Muniz. O Otávio Muniz era o repórter de campo. Aí o Silvio Luiz, né, que me malhava também, que não era muito parceiro, era amigo, mas não parceiro nos comentários. Aí ele falou,
não foi pênalti, não sei o quê, papapá, ele já pitou um monte aí, esse aí também não foi. Aí o Tatá falou assim, ô, Silvio, eu estou aqui do lado, aqui, realmente Edmundo apitou, não sei que jogador do Santos, que entrou no atacante do Corinthians lá e fez o pênalti. Aí ele virou, o Silvio Luiz virou e falou, esse ele acertou, mas o resto ele errou tudo. Quer dizer, foi um negócio assim cômico, né? E depois, a gente comentando, né? Falou, pô, o jogo inteiro ele me malhou. E foi todos os lances que eu acertei, e ele me malhou. E no que ele achou que eu não acertei outra vez, o repórter falou a verdade. Ele falou, não, ele acertou um, tá bom. 6 pênalti, gol 6. Foi também uma final... Essa foi bem diferente. Pouca gente no. Ronaldo, pouca gente estava no Morumbi, porque foi no meio de semana e estava meio chuvoso o dia, e aí não tinha. Agora, que foi gostoso a do Morumbi, São Paulo e Corinthians, era 121 mil pessoas. Mas ali você errou. O Tupanzinho usou a mão para fazer aquele gol lá, só gente que viu aquilo. Só nós, São Paulinos, que vimos o Tupanzinho dominar a bola com a mão. Não sei onde é que estava o juiz. E a bola que ele meteu nas pernas do Ivan, ele empurrou. Lógico. Nós estávamos ali, nós vimos. Eu vou ser sincero para vocês. Até hoje eu tenho raiva do Tupanzinho. Até hoje, porque quando a bola veio, eu já tinha preparado meu pé direito, assim, dei aquela alçada, eu ia bater no outro canto. Ele vem de carrinho e faz o gol. Acabou comigo, porque eu já estava preparado, a bola ia sobrar para mim. Eu falei, agora é eu que faço, né? O Aragão já fez gol, porque eu não posso. Numa final, ia ser o Silvio Luiz também foi árbitro, né, seu Edmundo? O Silvio Luiz também foi fraco também, mas foi, né? Foi, tem uma... Se dá tempo, não sei até quanto que nós temos aí. Pode falar rapidinho, que eu já... Só falando dessa, bom, já a gente encerra, senhor. Então tá. Essa daí, o Silvio Luiz, ele, claro, não foi um grande árbitro. Aí estava fazendo um jogo Português e Guarani lá no Palestra Itália, ainda, no Jardim Suspenso ainda. E teve uma jogada lá, ele tomou um escorregão e caiu de bumbum e encosta no chão, ficou deitado no campo. E a jogada foi, a portuguesa, ainda bem que foi minha portuguesa. A portuguesa foi lá e pumba, fez o gol. Aí os caras do Guarani, não vai, porque o senhor estava caído no chão, não sei. Ele caiu e não levantou, ele ficou dando risada com as pernas pro ar. E aí ele falou, não, vamos perguntar para o meu Bandeira. Aí chegou para o Bandeira, a jogada foi normal? Daí o cara falou, não teve nada. Você caiu lá no chão, mas a jogada saiu na ponta, o cara cruzou, o Bandeira fez gol. Aí ele falou, então vamos lá, gol do Bandeira. E foi para o meio de campo. Ele, até nesse ponto, ele era hilariante também, viu? Muito gostoso. Senhor Edmundo, muito obrigado pela participação, obrigado por tudo aí, mais uma vez, pela oportunidade. Muito, muito agradecido. Djalma, Luciano, Rião, obrigado. Ronaldo, Arthur, aquele abraço. Gente, fica com Deus e até uma próxima. Obrigado, senhor Edmundo. Fica com Deus. Tchau, tchau.